Olá, neste vídeo vamos falar sobre qual a função do emassamento, a diferença entre massa acrílica e massa PVA, assim como as suas aplicações e como aplicar essas devidas massas. O emassamento é um dos processos de acabamento de uma obra, cuja função é, usando massa, algum tipo de massa corrida, reparar as superfícies em que será executada a pintura, deixando elas uniformes, bem niveladas e livres de qualquer imperfeição. É importante lembrar que para a aplicação do nosso emassamento, a nossa base deve estar selada. Bom, agora vamos para a diferença entre massa PVA e massa acrílica. Temos que basicamente massa PVA usamos em ambientes internos por conta da sua pouca resistência à umidade, né? E a massa acrílica, ao contrário da PVA, ela tem mais resistência à umidade, então podemos usar em muros, áreas, banheiros, cozinhas e outros. Bom, a massa PVA, ela possui uma maior facilidade em se trabalhar com ela. Ela é mais fácil de lixar, diferente da massa acrílica, que ela é mais difícil de ter um acabamento final, ou seja, mais difícil de ser lixada. Outro fator bem importante que vale ressaltar é que a massa acrílica ela é resistente à umidade, ela não vai resolver os problemas de umidade em uma parede, por exemplo. Bom, agora vamos listar um passo a passo de como emassar uma parede com massa PVA. Primeiro passo é sempre abrir a embalagem e verificar como está a textura da massa. Geralmente, a massa, quando ela vai ser o primeiro uso, ela vai aparentar uma textura mais dura, sendo necessário que ela seja mexida para melhorar a sua aplicação, para melhorar o desempenho na aplicação. Certas marcas, a gente vai conseguir adicionar um pouco de água conforme o que tiver na embalagem. Bom, após mexer a massa, vai ser necessário que tenhamos uma desempenadeira ou, se a massa PVA for usada para textura, um rolo de textura. Na aplicação com o rolo de textura, é sempre interessante manter o mesmo sentido para que o desenho também que fique na parede não fique desalinhado, sempre de baixo para cima. E na desempenadeira, o mesmo jeito. A gente pode adotar um sentido de passar a massa indo de baixo para cima e depois voltar de cima para baixo, preenchendo as imperfeições da parede. Outro fator bem interessante em relação às demãos da parede é que sempre uma demão vai ser a demão posterior, nunca vai levar com a mesma quantidade de massa da primeira demão que foi colocada, ou seja, da demão anterior. Sempre vai ser menos, porque a segunda demão, a terceira demão ou os danos de demãos que a parede precisar, ela sempre vai ser para corrigir imperfeições. Após a nossa parede estar sem imperfeições, a gente vai para a etapa do lixamento. Essa etapa ela é muito importante e sempre é bom ser usado um suporte para lixa e sempre ser usada a lixa no mesmo sentido, né, no mesmo movimento. Outro fator bem interessante nessa parte de lixamento de paredes é que sempre ele seja acompanhado com uma lanterna, porque a partir daí é mais visível as imperfeições para que a parede fique 100% lisa. Com relação à aplicação da massa acrílica, o primeiro passo é muito parecido com o da massa corrida. Então, essa parte do acrescentar ou não acrescentar a água também vai depender do fabricante. Com relação à utilização, nós podemos utilizar o rolo de textura na aplicação da massa, por exemplo, na fachada, e também vamos utilizar a desempinadeira, uma desempinadeira maior para a primeira demão e uma desempinadeira menor para a segunda demão, para deixar mais liso e com aspecto mais uniforme. É importante lembrar que a massa acrílica ela é um pouco mais seca, então nós devemos sempre estar fazendo a limpeza do equipamento, da desempenadeira, a utilizar ela na hora de nivelar e uniformizar a fachada.